Olá, contador, tudo bem? Eu sou a Vanessa, gerente aqui do Contador Agora, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Hoje eu quero falar sobre um assunto que é muito importante e extremamente relevante para as estratégias de marketing, o seu site contábil, tá? Muitos contadores, muitos empresários chegam até nós perguntando como fazer para ser visto no Google, para aparecer como resultado de busca no Google. E a solução principal tenha um site especializado no seu negócio. Independente se o seu negócio é contabilidade, consultoria, BPO financeiro, você precisa ter um site especializado para apresentar essa solução para o mercado, ok? Nesse vídeo, eu quero explicar um pouco mais sobre o que é necessário ter em um site contábil e, enquanto você espera resultados orgânicos, quais outras estratégias você pode implementar para gerar resultados e trazer visibilidade e, principalmente, leads para o seu negócio. Vamos lá? Bem, quando você constrói um site contábil, um site especializado para o seu negócio, você precisa levar em conta diversos pontos dentro dessa construção, como, por exemplo, primeiro lugar, a identidade do seu site, a forma que você vai fazer com que o seu cliente reconheça a sua empresa. O site ele é um cartão de visitas, é o primeiro contato que o usuário tem com o seu negócio. Então, é importante que ele realmente represente quem é a sua empresa. É muito importante levar outros pontos que eu vou citar aqui em consideração, mas o primeiro lugar é que ele seja personalizado para a sua empresa. Ok? Você precisa construir ele que ele tenha uma identidade, que ele realmente represente o que você e o que sua empresa quer passar para o mercado. Porque site genérico é o que mais tem por aí. Você precisa ter um site personalizado para o seu negócio. Após a personalização, a criação da identidade que vai ser utilizada para o seu negócio, o próximo passo é fazer as otimizações SEO. O SEO é basicamente a estruturação do seu site para ele ser reconhecido pelos mecanismos de busca, como o Google, o Bing, o Yahoo. Todos esses mecanismos eles levam em conta otimizações que são feitas dentro do site para apresentar como resultado de busca. E a principal, mais conhecida e que nós levamos mais em conta na hora de fazer a otimização é o Google, ok? Dentro do SEO, existe um conjunto de técnicas que entra para um lado muito mais profundo e técnico, tá? Mas tem diversos pontos que são básicos e essenciais, como, por exemplo, o seu site ele precisa ter um título, tá? Ele precisa ter um assunto principal. E esse assunto principal ele pode ser dividido principalmente em 3 partes. Esse assunto principal ele pode ser pelo seu nicho de atuação, contabilidade para médico, contabilidade para advogados, por exemplo. Ele pode ser pelo seu local de atuação, contabilidade em São Paulo, contabilidade em Belo Horizonte, por exemplo. E a terceira forma de fazer o SEO é por um serviço que seja principal e destaque dentro da sua empresa, como, por exemplo, empresa especializada em BPO financeiro, empresa especializada em consultoria tributária. Então, essa definição de desses 3 métodos de fazer a otimização SEO, ele dá todo o norte para o que vai ser feito dentro do seu site e ele dá todo o direcionamento de como o Google vai reconhecer o seu site e apresentar como resultado de busca. É importante que, dentro dessas técnicas SEO, o seu site também tenha palavras-chave relevantes. Imagine que você quer atender 3 nichos. Você quer atender médico, advogado e engenheiro. Quem pesquisa no Google por médico é o paciente que está procurando um especialista. Quem pesquisa por advogado é uma pessoa que está precisando de serviços jurídicos. Então, quando você for fazer a otimização do seu site, você precisa levar em conta o que o seu potencial cliente vai buscar. Então, precisam ter termos completos, como, por exemplo, contabilidade para médicos, contabilidade para engenheiros, contabilidade para advogados. É importante você ter esses termos completos, porque é assim que o seu potencial cliente pesquisa pela sua solução no Google. E é assim que o Google vai reconhecer o seu site para apresentar como resultado de busca para ele.
ok? Outro ponto importante da otimização e da construção do site é a responsividade. O seu site ele precisa levar em conta a experiência do usuário final. Ele precisa ser adaptável para o desktop, o computador mesmo, para o tablet e para o celular, a versão mobile. Se o seu site tem imagens grandes demais, textos grandes demais, e que quando ele vai ser aberto no celular, ele fica desconfigurado, você pode perder ranqueamento por causa da experiência do seu usuário. Então, ele precisa ter personalidade para você ser reconhecido, otimizações SEO e responsividade. Ele precisa ser adaptável, pensando sempre na experiência do usuário. Então, uma dica que eu posso dar é sempre coloque botões para chamada para ação, sempre coloque textos descritivos, imagens, desenhos, destaque informações importantes com cores diferentes dentro da sua identidade visual, porque isso faz com que as informações fiquem claras para o seu usuário final e melhora a experiência do usuário dentro do seu site também. Beleza? Bem, as otimizações SEO, a responsividade do site, a personalização dele, são os primeiros passos, os primeiros pontos para fazer com que o seu site seja reconhecido pelo Google. Porém, na estratégia orgânica, esses resultados podem demorar. Tá? O Google ele demanda um tempo, ele não precisa exatamente qual tempo mas ele demanda um tempo para reconhecer o seu site e apresentar como resultado de busca. Então, os algoritmos do Google passam pelo site, escaneiam as informações que tem dentro do site, comparam com outros sites de concorrentes que prestam as mesmas informações, e ele vai apresentando os sites que são mais relevantes, e à medida que o seu site vai se tornando cada vez mais relevante, o Google vai fazendo esse reconhecimento e apresentando como resultado de busca gradativamente. Tá? Como a gente não consegue precisar esse tempo, existem sites, e nós temos experiência aqui, de sites que ranquearam em 1 mês e de sites que ranquearam em 1 ano e meio. Nós, aqui do Contador Agora, no nosso próprio blog, nós temos conteúdos que começaram a aparecer como resultado de busca e a ranquear depois de 1 ano e meio de publicado. Isso é comum, é normal e demanda única e exclusivamente do reconhecimento do Google sobre as características e a qualidade do conteúdo que você produziu. Mas, como esse tempo ele demora e ele é variável, você tem algumas facilidades ou alguns pontos que você pode aplicar para gerar mais resultados a curto prazo. Então, se você fizer um site apenas totalmente personalizado, com todas as otimizações SEO, com todas as palavras-chave, responsivo, etc., e só colocar ele no ar, o Google ainda vai demorar um tempo para reconhecer o seu site. Então, uma forma de você adiantar um pouco esse reconhecimento ou facilitar esse reconhecimento do Google é a produção dos conteúdos para o blog. Quando você produz conteúdos para o blog, você coloca mais palavras-chave dentro do seu site, você coloca conteúdos mais relevantes dentro do seu site e o Google começa a te reconhecer a partir da periodicidade que você posta. Então, se você posta 1 vez por mês, os algoritmos do Google vão ser ensinados a passar no seu site 1 vez por mês para fazer esses reconhecimentos. Se você produz todos os dias, os algoritmos tendem a entrar todos os dias para fazer o reconhecimento do seu site. Isso melhora as possibilidades do ranqueamento. Tá? Eu queria fazer um parênteses para falar um pouquinho sobre a produção do conteúdo para o blog, porque essa parte também ela é fundamental para o seu ranqueamento. Todos os conteúdos que você produzir para o seu blog, eles precisam levar em conta o que o seu usuário final pesquisa, o que ele procura. Tá? Quando você produz conteúdos muito técnicos, isso tende a não ser o que o seu potencial cliente busca, porque ele não entende essa terminologia ainda. Um exemplo que eu posso dar é o boom que deu, nesses últimos anos, de BPO financeiro. Muitas pessoas, muitas empresas pesquisam pela solução, só que eles não conhecem o termo BPO financeiro. Eles conhecem o termo terceirização. Então, ter apenas BPO financeiro pode gerar resultados para alguns usuários que conhecem,
Mas para outros usuários que não conhecem, o termo terceirização é mais importante. Então, ter essa análise e essa produção de conteúdo de acordo com a forma que o seu potencial cliente busca é essencial para você aparecer como resultado de busca, gerar visitas no seu site, aumentar a sua relevância e a sua geração de leads. Um outro ponto fundamental é que todos os seus conteúdos precisam ser autorais. Pegar o conteúdo que está no blog de outra pessoa, no blog de outra empresa, copiar e colar dentro do seu site, mesmo que no final você coloque fonte site X, o Google não consegue entender essa fonte. Ele entende apenas que o seu site tem um conteúdo idêntico a outro site que ele já reconheceu. Então, ele não vai te reconhecer e pode até gerar punições, como perca de ranqueamento e punição do seu domínio em relação à cópia de conteúdos de outros sites. E para finalizar nessa parte, nesses pontos principais, não são os únicos, mas os pontos principais de conteúdos, é que eles precisam ter otimizações SEO. Eles precisam ter título, apenas um, contendo a palavra-chave principal. Ele precisa ter subtítulos, ele precisa ter repetição das palavras-chave dentro do conteúdo. Então, tudo isso, toda essa produção de conteúdo, toda essa inclusão desses termos, faz com que o Google reconheça mais facilmente o seu conteúdo e apresente como resultado de busca. Novamente, esse ranqueamento pode demandar tempo, ok? Bem, agora que eu falei um pouco sobre a produção dos conteúdos, eu quero falar também sobre outro ponto fundamental, que é a propagação desses conteúdos. A propagação tanto dos conteúdos que vão estar no blog, quanto das páginas e das soluções do seu site como um todo. Essa propagação ela pode ser feita através da divulgação em redes sociais, com posts ensinando, falando sobre suas soluções e levando o usuário para dentro do seu site. Através de e-mail marketing, onde você consegue divulgar suas soluções e suas informações para uma base, chamando eles também para acessar o seu site. E a terceira forma é através de anúncios. Dentro dos anúncios, a gente consegue trabalhar as plataformas principais de Google, Google Ads, Facebook Ads e LinkedIn Ads. Ok? Os anúncios de Google Ads são anúncios mais fundo de funil, para usuários que já estão procurando pela sua solução, então eles tendem a entrar em contato com você mais facilmente. Quando você faz os anúncios de fundo de funil, você consegue levar a sua solução exata para o usuário que pesquisou por aquela solução. Como, por exemplo, alguém pesquisa contabilidade especializada para médicos em Belo Horizonte. Você consegue fazer o anúncio utilizando esse termo e, quando o usuário pesquisar, o seu site aparece como resultado de busca de forma paga. Ok? A outra plataforma de anúncios é o Facebook Ads. O Facebook Ads é a plataforma que veicula os anúncios dentro do Facebook e do Instagram. Então, é uma única plataforma que veicula nas duas redes sociais. Ok? Dentro dessa plataforma, ao contrário do Google, que você define as palavras-chave e o que o usuário está pesquisando, dentro do Facebook, você define o público que vai ver o seu anúncio. Então, por exemplo, você só quer que médicos formados na USP que trabalham em um hospital dentro da região de Belo Horizonte, da cidade de Belo Horizonte, vejam os anúncios. Então, o Facebook ele vai apresentar esse anúncio que você criou somente para as pessoas que se encaixam dentro desse perfil. Tá? Você consegue fazer isso tanto destinando para páginas do seu site com as soluções que você oferece, quanto propagando conteúdos relevantes dentro do seu blog também. A diferença dentro do Facebook Ads, e nós temos outros vídeos explicando um pouco mais detalhadamente como funciona essa parte de anúncios, a diferença principal é que dentro do Facebook Ads, o usuário não está procurando a sua solução. Você vai chegar até ele e apresentar uma solução que pode ser uma dor dele. Então, dentro dessa parte, é importante você levar em conta que os anúncios de Facebook, eles podem sim gerar muitas leads, mas eles principalmente vão gerar visibilidade para o seu negócio. Tá? E os anúncios de LinkedIn Ads, eles funcionam parecido com os do Facebook, onde você define exatamente o público que você vai atingir.
E a diferença é que o LinkedIn é uma rede mais profissional. Então, os usuários que estão dentro do LinkedIn, eles são mais profissionais e são redes mais corporativas, tá? A probabilidade de um lead vindo do LinkedIn se converter é muito maior, por ser justamente uma rede mais corporativa. E aí a principal diferença entre as três redes é o custo de investimento. O Google você paga por clique em cada palavra-chave, e as palavras-chave são como um leilão, você paga por uma palavra-chave pode custar R$2, outra 15, outra 10. Você precisa fazer essa análise para aparecer como resultado de busca. O Facebook, você paga por visualizações. Então, quanto mais pessoas visualizarem o seu anúncio, quanto mais pessoas forem alcançadas pelos seus anúncios, você paga esse valor e você consegue definir o valor que você quer investir. E o LinkedIn, que ele é um custo mais alto e ele pede, no mínimo, R$20 por campanha dentro do LinkedIn. Então, se você quiser atingir 2 nichos, já se prepare para investir uma média de R$40 por dia dentro desses anúncios. Bem, produzindo conteúdos, fazendo otimização SEO e propagando esses conteúdos e o seu site, você consegue um reconhecimento do Google e isso pode facilitar o seu ranqueamento orgânico, mas, principalmente, ele faz a sua geração de leads e de autoridade ser um pouco mais a curto prazo. E, para finalizar essa parte falando de sites, de propagação de conteúdos, eu preciso frisar uma parte que é fundamental dentro de qualquer estratégia de marketing, a mensuração. Então, dentro do seu site, existem diversas ferramentas que você pode mensurar os resultados que ele está obtendo. Como, por exemplo, o Google Analytics, que é uma ferramenta do próprio Google, que mostra como está sendo os acessos ao seu site, a quantidade, as páginas mais acessadas, as origens dos acessos, o tempo de permanência, se está crescendo ou diminuindo no decorrer dos meses, né, do período que você está analisando. Então, essa ferramenta do Analytics, ela tende a mostrar os resultados que você está obtendo. É muito importante que você tenha ela configurada no seu site para você ir acompanhando o desempenho dele. Uma outra ferramenta também fundamental é o Google Search Console, tá? Essa ferramenta do Google, ela também ajuda no reconhecimento do Google. Você consegue colocar URLs do seu site dentro da ferramenta e solicitar ao Google que faça uma revisão, que passe os algoritmos para fazer o reconhecimento do SEO dessa página, tá? E você consegue analisar também em questão de resultado, como você está nos resultados de busca, em relação à posição que você aparece, a termos de pesquisa que fazem o seu site aparecer como resultado de busca. Então, você consegue fazer essa análise e também um acompanhamento de como está o seu site. Se ele está com problema, se ele está abrindo bem, se ele é adaptável a ferramentas mobile, por exemplo. Essa ferramenta do Search Console, ela mostra tudo isso. E uma outra ferramenta que também é muito importante de se ter dentro do site, inclusive nós implementamos para os nossos clientes aqui, é a ferramenta do RD Marketing. Essa ferramenta, ele faz a captura de leads, então você tem uma métrica da quantidade de leads que estão sendo gerados, da origem desses leads, então você consegue saber quais as estratégias que estão dando mais certo dentro da sua ferramenta. Você consegue criar e-mails de nutrição para os leads, tanto que você já tem quanto que você gera. Então, esse envio de e-mail marketing para propagação de conteúdos, você pode fazer por dentro dessa ferramenta. Então, ter essas ferramentas de mensuração e, principalmente, utilizar os dados dessas ferramentas para analisar seus resultados e traçar metas para os próximos períodos é fundamental, porque assim você não fica focado apenas em um nicho ou em uma estratégia que pode não te gerar retorno. Você consegue saber como que está o desempenho do seu site, o desempenho do seu conteúdo e, principalmente, você consegue analisar com dados reais todos os resultados que você estiver obtendo. Bem, consegui explicar aqui, resumidamente, alguns pontos principais de como ser encontrado dentro do Google, ok? É importante que você entenda todos esses pontos e que você inicie a sua estratégia agora. Por quê? A estratégia orgânica, ela demanda investimento de tempo.
A estratégia de anúncios pagos, ela demanda investimento monetário. Então, se você quiser ter resultados com o orgânico e você demorar muito e falar, vou começar a fazer isso a partir do meio do ano, a partir do ano que vem, você não vai ter resultados o ano que vem, você vai ter resultados só no próximo, se você depender apenas do orgânico. Se você não implementar a estratégia de SEO e essa tratativa de outros canais também, depender apenas do tráfego pago, quando você parar de investir, você não vai ter mais resultado. Então, você vai depender sempre de investir mais. Então, trabalhar todas essas estratégias do site, das otimizações, dos conteúdos, da propagação e dos anúncios em conjunto, te garante estratégias para geração de resultados a curto prazo, através do tráfego pago, a médio prazo, através dos conteúdos, através também dos anúncios e da propagação, e a longo prazo, através do seu marketing de conteúdo. Ok? Espero que esse vídeo tenha ficado claro para você, que você tenha entendido e comece a aplicar essas estratégias. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer necessidade ou precisar de um site especializado para o seu negócio e focado em conversão, vem falar com a gente, com um de nossos especialistas aqui, que nós teremos todo o prazer em te explicar um pouco mais sobre essas estratégias e como funciona o nosso trabalho. Tudo bem? Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo.